Boa noite. Viagem de última hora a Estrasburgo de Theresa May para conseguir a reformulação de um acordo com a União Europeia que agrada aos deputados britânicos depois da tentativa falhada em janeiro. Euronews Noite, vejamos os destaques da atualidade. A Primeira-Ministra britânica reúne-se com o Presidente da Comissão Europeia na véspera da votação sobre o acordo Brexit. A pressão popular foi mais forte. Abdelaziz Bouteflika desiste de se candidatar ao 5º mandato presidencial da Argélia. Já foram encontradas as caixas negras do avião que caiu este domingo na Etiópia. Em entrevista exclusiva à Euronews, o Ministro da Justiça angolano confirma a visita da homóloga portuguesa Francisca Van Duna na Luanda, em abril. Observadores internacionais elogiam o clima pacífico das eleições legislativas na Guiné-Bissau. Já está em Estrasburgo. Theresa May dá o tudo por tudo para arrancar garantias que agradem aos deputados britânicos. A Primeira-Ministra conservadora vai encontrar-se com o Presidente da Comissão Europeia. Entre os trabalhistas há ceticismo. O voto de acordo reformulado deverá acontecer já esta terça. O suspense continua a marcar o enredo do Brexit. Na noite antes da votação de um acordo reformulado para a saída do Reino Unido da União Europeia, a Primeira-Ministra britânica Theresa May vai a Estrasburgo reunir-se com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. A Comissão Europeia já tinha demonstrado disponibilidade para uma nova reunião. Aqui na Comissão continuamos abertos e com vontade de nos encontrarmos com os negociadores britânicos em qualquer altura. Estamos empenhados em ratificar este acordo antes de 29 de março. Cabe agora à Câmara dos Comuns tomar uma série de decisões importantes esta semana. Os trabalhistas dizem que o acordo de Theresa May não sofreu qualquer alteração depois de ter sido rejeitado no Parlamento em janeiro. Theresa May precisa de aceitar que a sua abordagem não está a funcionar. Como Primeira-Ministra, ela precisa de mostrar liderança e recomeçar o debate. E se ela não conseguir encontrar um caminho em frente, o Parlamento tem a responsabilidade de fazê-lo. E uma vez mais, nós estaremos disponíveis para trabalhar em conjunto em alterações para fazer isso. O primeiro-ministro irlandês já criticou um possível adiamento do chamado voto significativo. Ouvi alguns rumores de que o voto podia ser cancelado para haver uma nova votação. Isso não faz sentido. O referendo aconteceu há 2 anos e meio, quase 3 anos. É demasiado tarde para o Reino Unido dizer-nos o que quer. O acordo de retirada requer um compromisso e este acordo de retirada já é um compromisso. Junto ao Parlamento, houve um protesto chamado Dog's Dinner, numa alusão a uma expressão inglesa que significa caos e mau planeamento. A União Europeia está a preparar-se para a eventualidade de um Brexit sem acordo já no dia 29 de março. Para isso, as autoridades aduaneiras de cada país do bloco estão a estudar como taxar os bens importados do Reino Unido. Os produtos no mercado único vão ficar mais caros. A União Europeia prepara-se para o impacto que a eventualidade de um Brexit sem acordo poderá ter na importação de mercadorias. Por todo o bloco, as autoridades alfandegárias estão a receber orientações sobre como proceder com os produtos provenientes do Reino Unido. Os impostos serão mais elevados, o que irá fazer com que os consumidores assistam à subida dos preços. No Porto de Pireu, o maior da Grécia, começaram já a fazer as contas. Vamos colocar em vigor o que se aplica agora para mercadorias provenientes da China, por exemplo. O IVA será pago, mais os impostos previstos no tarifário. São 12%, 15% para roupas e têxteis, quase 17% para sapatos e até 5% para produtos eletrónicos. Depende da categoria das mercadorias.
O Reino Unido tem no mercado único europeu o principal destino dos seus produtos. Os bens vendidos pela Grã-Bretanha ao bloco representam 48% do total das suas exportações. De acordo com o Gabinete de Estatísticas britânico, em 2017, por exemplo, os veículos foram a maior exportação do Reino Unido para a União Europeia. Um negócio avaliado em cerca de 21 mil milhões de euros. As autoridades de Bruxelas pedem às empresas europeias que têm negócios com o Reino Unido que se preparem para um Brexit sem acordo. Nesse caso, não haverá período transitório, pelo que serão aplicadas as regras gerais da Organização Mundial do Comércio. Aos 82 anos, Abdelaziz Bouteflika ainda tinha a esperança de cumprir um 5º mandato na presidência da Argélia. Mas há momentos anunciou que desiste de se candidatar, isto depois de uma forte pressão popular. Abdelaziz Bouteflika não vai recandidatar-se a um 5º mandato, anúncio oficial feito esta segunda-feira, um dia depois de regressar à Argélia. O presidente da Argélia, com 82 anos, esteve internado nas 2 últimas semanas na Suíça, reforçando ainda mais os rumores da frágil condição física. Bouteflika está no poder há 20 anos e enfrenta uma contestação sem precedentes desde que foi anunciada a intenção de cumprir um 5º mandato. Já foram encontradas as caixas negras do avião que caiu este domingo na Etiópia. Os investigadores tentam perceber o que esteve na origem do desastre que matou os 157 ocupantes do avião da Ethiopian Airlines. É o segundo acidente com um Boeing 737 MAX 8 no espaço de 5 meses. Segundo as informações avançadas pela televisão estatal etíope, as caixas negras foram recuperadas pelos investigadores no local dos destroços. Nas redes sociais, a Ethiopian Airlines revelou que o registro digital dos dados de voo e o gravador de voz do cockpit também foram recuperados. As causas do acidente ainda não são conhecidas. Sabe-se para já que o piloto detectou problemas pouco depois da descolagem e pediu para regressar ao aeroporto de Addis Abeba, mas não conseguiu. Foi o segundo acidente com um Boeing 737 MAX 8 no espaço de 5 meses. No final de outubro, um avião do mesmo modelo da companhia Lion caiu na Indonésia. Alegando preocupações com a segurança, as autoridades chinesas ordenaram a todas as companhias aéreas do país para não usarem temporariamente estes aviões. No acidente na Etiópia morreram 157 pessoas. Entre as vítimas mortais estão pelo menos 19 funcionários das Nações Unidas. Esta segunda-feira, na representação da ONU em Genebra, os funcionários cumpriram 1 minuto de silêncio em memória das vítimas. Thank you very much. May God bless all of us. Thank you. 2 cidadãs belgas que se juntaram ao Estado Islâmico na Síria querem regressar a casa com os filhos, mas a última decisão dos tribunais anulou a possibilidade de repatriamento. O futuro dos filhos é agora a maior preocupação destas mulheres. Numa altura em que a Europa decide o que fazer com as crianças, filhas de europeus e de combatentes do Daesh, repetem-se histórias como as de Tatiana e Bushra. São belgas, têm 26 anos e juntaram-se ao movimento terrorista na Síria. Agora vivem num campo de refugiados e perdem a esperança de voltar a casa. Eu cometi um erro e preciso ser punida por isso. Só quero ter uma vida normal com os meus filhos e deixar tudo para trás. Penso que ao estarmos aqui já estamos a ser punidas pelos nossos erros. Estamos aqui há 1 ano e meio e isto é realmente uma tortura. Um tribunal belga anulou recentemente a decisão de repatriar as 2 mulheres com os filhos. As crianças não podem viver nesta situação. Não têm educação, não têm onde brincar, não têm nada. É melhor para elas. Se tiverem a oportunidade de ir para um lugar melhor com a família e com a avó, é melhor para elas. A perspectiva de repatriamento das mulheres que se juntaram ao Daesh abriu um debate nos governos dos países europeus que têm muitas dúvidas sobre o regresso de pessoas que viveram dentro de organizações terroristas. É mais um sinal de que as relações entre Lisboa e Luanda estão no bom caminho.
Vai ser já em abril que a ministra portuguesa da Justiça visita Angola. A informação foi confirmada à Euronews pelo ministro angolano da Justiça, Francisco Queiroz. Recorde-se que há 2 anos Van Dunen anulou a visita oficial a Angola horas antes de embarcar. Como já referi, a Euronews entrevistou em exclusivo o ministro angolano da Justiça, Francisco Queiroz, que referiu que Angola tem a esperança de que, através de Portugal, a União Europeia possa ajudar financeiramente na tarefa hercúlea de erguer os registros do país. Se o sistema do registro não estiver resolvido, nós vamos ter muita dificuldade. Eu creio que um apoio da União Europeia nesse sentido, passando sempre por Portugal, seria muito bem-vindo e seria algo que ficaria marcado de forma indelével nas relações entre Angola e a União Europeia. Na entrevista, que pode ser vista na íntegra esta semana, Francisco Queiroz falou também sobre as compensações às vítimas da repressão e da guerra e como vai ser feita. Seria muito complicado fazer compensações financeiras. Quem faria e por que faria? Porque nós estamos a falar de vítimas da guerra, durante a guerra, do lado da guerrilha e também do lado das Forças Armadas. O processo eleitoral na Guiné-Bissau foi um sucesso. Pelo menos é o que dizem os observadores da CPLP e da União Africana. Um ato eleitoral tranquilo, pacífico e ordeiro. Foi desta forma que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o governo português elogiaram a realização das eleições legislativas deste domingo na Guiné-Bissau. Mais de 760 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas para eleger um novo Parlamento entre os candidatos de 21 partidos políticos. O sentimento de satisfação com o sufrágio foi ainda partilhado pelos observadores da comunidade dos países de língua portuguesa e pelos enviados da União Africana. O clima é de bastante tranquilidade, é de uma participação cívica notável e na terça-feira pensamos apresentar a avaliação da União Africana a essas eleições. Inicialmente marcadas para novembro de 2018, as eleições foram impostas pela comunidade internacional. Em causa estava uma longa crise política, criada com a demissão em 2015 do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, apesar de o partido a que pertence, o PAIGC, ter a maioria absoluta. A expectativa de milhares de guineenses é que termine o impasse político e sejam dados passos firmes no combate ao tráfico de droga e à economia paralela no país. Um sinal da importância dessa luta foi dado no próprio dia da votação, com uma apreensão de 800 kg de cocaína e a detenção de 4 suspeitos. Os primeiros resultados das eleições devem ser conhecidos a partir desta terça-feira. Em jogo está não só uma mudança de governo e de parlamento, mas também a vontade de abrir um novo ciclo depois de quase 4 anos de crise política no país, Nara Madeira. O futuro da Guiné-Bissau. O futuro da Guiné-Bissau é incerto, mas é incerto não apenas porque se aguardam os resultados destas eleições legislativas, mas talvez e sobretudo por esta crise política que se arrastou ao longo de 4 anos, crise política que acabou por acentuar as crises social e económica. Ainda assim, e talvez o mais importante destas eleições, é compreender e aceitar, é estar ciente de que os jovens guineenses estão esperançosos e acreditam num futuro melhor. A Anger Books, editora especializada em publicações no contexto das artes contemporâneas, assinalou o início da atividade com a publicação de um livro de arte contemporânea angolana. A apresentação aconteceu em Lisboa e foi acompanhada pelo nosso repórter Luís Guita. Atlântica, Contemporary Art from Angola and its Diaspora. É um livro feito por artistas e para artistas que traz um novo olhar sobre a arte contemporânea angolana. A apresentação aconteceu no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. A produção angolana é muito vital, a produção contemporânea é muito vital, mas não há tantas publicações assim. E achamos que era uma boa oportunidade de alguma maneira, de deixar por escrito e fazer uma reflexão.
O livro reúne o trabalho de 16 artistas e cada um escolheu uma comissária ou investigadora académica para escrever sobre o seu trabalho. São artistas internacionais, estão representados em galerias em outros países africanos, na América, na Europa. Januário Jano trabalha com pintura, instalação, vídeo e fotografia. Na publicação, apresenta a parte fotográfica do trabalho Ambundando sobre os Ambundo, o segundo maior grupo étnico angolano. Tento brincar com essa dualidade entre o tempo passado e o tempo presente para sugerir um futuro quase utópia. A publicação da Hangar Books abrange um espaço temporal desde os dias de hoje até à independência de Angola. Feito por artistas para artistas. Atlântica. Contemporary Art from Angola and its Diaspora reflete o poder da arte contemporânea angolana. De Lisboa, Luís Guita para... E é tudo nesta edição do Euronews Noites. Obrigado por nos acompanhar.